Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Israel. A gente está aqui para comentar a prova da FAMEMA, né? Faculdade de Medicina, que fez uma prova muito bacana. Nós tivemos aí 4 questões de química, como tradicionalmente se faz, né? Questões escritas e com várias perguntas sendo feitas nos itens A e B, né? Então, vamos comentar rapidamente aqui a composição da prova. A primeira questão trazia ali um processo industrial, né, uma planta de um processo industrial que dava um susto assim nos candidatos, né? Mas a pergunta que foi feita, no item A principalmente, era bastante tranquila, né? Perguntava-se lá qual o processo de fracionamento, de separação que era feito, via-se ali uma torre de destilação. Quem estudou destilação do petróleo, não era petróleo, né, mas quem estudou a destilação fracionada do petróleo reconheceria isso com alguma tranquilidade. A gente tinha lá então a destilação fracionada, né? E perguntava-se qual a propriedade das substâncias que permitia esse tipo de fracionamento, esse tipo de separação. A destilação, não só a fracionada, mas a destilação de uma maneira geral, se vale das diferenças nas temperaturas de ebulição, né? Aí nós tínhamos o item B. O item B era bem legal, viu? Era uma questão, uma reação orgânica, né? Uma reação que eu nunca vi, Israel. Sim, a pessoal da FAMEMA aqui investiu numa tendência muito moderna do vestibular hoje, que são as reações do tipo sigo-modelo. Foi dado um modelo, ó, a reação acontece segundo esse modelo. Pronto, agora faz você, né? Faça você. Então o item B trabalhava com reações orgânicas do tipo sigo-modelo. Uma questão muito bacana, muito bem feita, tá? A questão 2... ela trabalhava aqui com uma reação de neutralização e eles pediram uma coisa que tem se mostrado sempre presente na prova da FAMEMA. Eles pediram fórmulas eletrônicas, as fórmulas de Lewis, em que a gente mostra lá os elétrons de valência, né, das espécies participantes aí das ligações, né? Então no item A pedia-se essencialmente a fórmula de Lewis e no item B um cálculo interessante, né? Pedia-se lá cálculo de concentração, a concentração de um ácido. E a gente vai dizer que foi um tema aí, uma questão interdisciplinar, porque envolvia um pouquinho de termologia, né, na parte da física, lá, o bom e velho que macete, né? Ele era necessário para responder essa questão, né? A questão 3, talvez uma das questões, a questão mais difícil da prova, né, mostrava uma sequência de reações, um negócio um pouco mais pesado, assim, assustava um pouco, mas no item A perguntava-se claramente quem era o reagente limitante do processo e o texto mostrava que o HSO3-, né, o hidrogênio sulfito, a reação aconteceria até que o hidrogênio sulfito fosse totalmente consumido, ou seja, ele é o reagente limitante do processo. E pedia-se também o agente oxidante, né? Na última reação, a reação 3 que se pedia, dava para ver lá o iodo, substância simples, se convertendo em iodeto, o NOx indo de 0 para -1, sofrendo redução, portanto atuando como agente oxidante. O item B, um pouquinho mais elaborado, e cobraram uma coisa que já fazia um tempo que a FAMEMA não cobrava, que é a parte de cinética. E não só a cinética, mas a parte de lei das velocidades, né? Pedia-se uma relação entre as velocidades das reações, considerando uma concentração inicial de iodato e uma concentração final, que era feita após uma diluição. Então o candidato, a candidata também tinha que conseguir trabalhar com diluição de soluções e depois organizar a lei de velocidade para a situação inicial e para a situação final, fazendo um quociente entre as duas. Muito bacana, uma questão muito inteligente, muito bem feita, tá? A questão 4, que foi a última questão aí dessas que a gente tem que comentar, trazia o Kevlar, que é um polímero, uma poliamida, né? Dava-se a estrutura do Kevlar e pedia-se no item A o nome das funções que podem ser identificadas nos produtos de hidrólise do Kevlar, né? Que é o processo contrário à formação da amida, a sua hidrólise. Então, bastaria lembrar aí que as amidas são produzidas pela reação de condensação entre ácidos carboxílicos e aminas, nesse caso. Então, esses são os produtos de hidrólise, né? Ácido carboxílico e amina. E no item B, pedia-se basicamente as estruturas desse ácido carboxílico e dessa amina. Bastaria pensar na reação de hidrólise, né? A entrada de água ali na ligação amídica, posso até dizer ligação peptídica presente, embora não seja um peptídeo, né? Então nós tivemos uma prova bastante equilibrada, gente, né? Com um predomínio assim singelo de físico-química, como é tradicional nas provas, né? Houve bastante aí química geral, trabalhando com a ideia de estequiometria, fracionamento de misturas, propriedades gerais das substâncias como ponto de ebulição, e a gente teve uma contribuição marcante aí da química orgânica, né, que cobrou a parte de funções, um pouco de reações do tipo sigo-modelo, tá?
E posso dizer também a estrutura da matéria, né? Pediu-se lá as fórmulas eletrônicas. Então foi uma prova bem espalhada. O pessoal da banca examinadora conseguiu fazer uma prova bastante legal, muito bem feita, sem ressalvas, sem erros, né? Não dá para olhar para a prova, nossa, cometeram um erro aqui. Não, uma prova muito bem feita e que, como sempre, a gente espera que vocês tenham tido o melhor resultado possível, tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Tchau!